Bom dia, grande dia, queridos amigos ouvintes da Vibe Mundial. Eu, Richard Sena, hoje apresentando aqui o programa nesta madrugada. Já quero dar um bom dia para o nosso amigo Sérgio, que está operando a mesa de som aqui. A todos vocês que estão voltando ou indo para o trabalho, aqueles que estão já sintonizados na Vibe Mundial. Iniciando esta semana, que seja uma semana de bênçãos, de reflexão, de luz, de conquistas, de realizações para cada um de nós dentro dos nossos propósitos. Pois bem, amigos, hoje vamos refletir sobre este momento que a humanidade passa e já tinha sido previsto ou já tinha sido roteirizado por um cara que nos traz uma informação sobre nós mesmos, e ele pede para que nós busquemos então este conhecimento, trazer para si esta força, esta conexão, para aí sim poder levar adiante, né? Pois ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Significa que precisamos então conhecer este amor próprio, identificar o que é este amor, para poder então dedicar ao outro este amor ou uma parcela deste amor. E se tratando do Evangelho do Novo Testamento, o livro ditado por ele, estamos falando de Jesus aqui, claro que vocês já sabem, o único livro ditado por ele foi o livro de revelação, o ato de rever, de descobrir. E aí é traduzido como Apocalipse, né? Mas então, o que ele nos disse, que é um livro tão polêmico, tão contraditório pelas vertentes religiosas e pelas interpretações de cada um, nós vamos nos ater quando João, aquele que trouxe a sua mensagem, que redigiu tudo aquilo que foi dito na ilha de Patmos, é dito entre os 91 a 96 anos, quando ele foi preso pelo então romano Domiciano. E na ilha que ficava na Grécia, estava a introspecção, o preferido de Jesus, como é dito, né, por ele mesmo, quando Jesus estava na cruz, disse para Maria: eis o teu filho, e para João disse: eis a tua mãe. E quando ele começa então a narrar este livro, ele inicia dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Jesus e do testemunho. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia o que vês. Escreve-o num livro e envia-nos às 7 igrejas. E aí Jesus disse às 7 igrejas. Então, nesse período que já se passou, nós entendemos. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pergamoa, Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos nos ater à igreja de Laodiceia, que é referente a esse período que passamos. Podemos fazer então a tradução do que Jesus narrou, em que seria não o fim dos tempos, mas os tempos do fim. Um novo ciclo que inicia. Um novo ciclo que estaria trazendo para toda a humanidade aqueles que tivessem entendido a sua mensagem ao longo de todo o evangelho ou do tempo, mas também fazendo alertas para aqueles que se achassem em condição ou que não deveriam fazer nenhuma reflexão, nenhuma mudança nos seus valores. E ele diz assim para nós então: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz a testemunha fiel e verdadeiro princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos refletir. Esta mensagem é destinada aos últimos trabalhadores, ou os trabalhadores da última hora, como está em Mateus 28. A acusação aqui não é de que tenham se corrompido com outras doutrinas, ou que tenham feito aliança com os poderes do mundo, segundo Jesus. Esta mensagem indica a situação espiritual deste período que estamos vivendo. Então, esta igreja, esta congregação ou comunidade cristã, então ele está dizendo desse movimento espiritualista, desse moderno movimento espiritualista, que ele traduz como sendo a última fase desta humanidade para um novo ciclo, para que se estabeleça então, como Kardec nos trazia, ou nos trouxe, um mundo em que espíritos estarão no período de regenerar, de regeneração. E quando ele fala água morna, ele está referindo a uma letargia espiritual. E aí nós podemos fazer menção também, tanto aqueles que se acham já completos no seu desenvolvimento espiritual, que não tem mais nada a aprender, tanto aqueles que se colocam numa posição, como diz o próprio Hélio Couto, casa, carro e apartamento. Pois ele também nos deixou alerta: buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, aquelas consciências, as pessoas que se acham já nesta condição de possuir muito em termos espirituais, os doutrinadores, os dirigentes, os doutores, é chamado a esses, então, a refletirem. Então, com este conhecimento da vida espiritual, e que nós trazemos, eu falo pelo conhecimento, pela vivência que eu trago dentro da espiritualidade, como a mediunidade, as vidas sucessivas, a reencarnação, e outros princípios também que temos, outros valores, foram restaurados, como eu disse, nesta vinda do Consolador, em que nós traduzimos como o Espiritismo, como a terceira revelação de Cristo. E nessa reestruturação, mesmo esses que estão com esta consciência do Espiritismo, eles julgam então estar cientes, enriquecidos com todo o conhecimento e não necessitar de maior profundidade. Estes fazem parte da igreja de Laodiceia. A mensagem, ela é taxativa, quando ele continua dizendo: és um coitado, ou desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Está em Apocalipse 3,17. O simples conhecimento das verdades transcendentais não nos faz melhores. Há que interiorizar, sim, esses valores adquiridos, modificar, então, as disposições íntimas e desenvolver a consciência da fraternidade, a fim de que possamos seguir, então, todas essas recomendações de Cristo. E aí nós vamos buscar menções ou referências também a alguns espíritos, como o próprio Alex Arthur, o indiano, e até no evangelista Lucas, quando ele diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Nós identificamos que neste momento muitas coisas sim estão sendo iluminadas ou trazendo à luz, as verdades estão aparecendo,
Muitas pessoas estão tendo que prestar contas de toda a sua trajetória, do seu legado. E este período de transições, dessas importantes mudanças, ela se dá pelo campo moral. É necessário, então, para que surja uma nova humanidade, essa reformulação moral, espiritual. E esta reconstrução, precisamos ter coragem, precisamos estar dispostos a enfrentar todos aqueles que ainda lutam para manter o homem velho. Fazemos menção também a uma outra obra chamada Evolução no Planeta Azul, de Ramatiz, quando o próprio Norberto Peixoto, que traduziu este livro, ele faz uma pergunta para o espírito de Ramatiz, dizendo: não seria excessivamente os conteúdos extrafísicos sensoriais do universo dimensionais, o que é trazido na apometria sobre os corpos sutis, a Umbanda, entre outros muito complexos? Ramatiz responde: há uma gradação nos estudos metafísicos neste milênio. Ocorre que o acesso aos conhecimentos estão se expandindo e chegando para aqueles que buscam tais informações. Se faz necessário que a ciência caminhe junto a conhecimentos espirituais, por muitos ainda negados, também pelos próprios espiritualistas. Então aqui ele faz menção a essa igreja de Laodiceia, quando todos estes que se acham sábios, deter todo o potencial e todos os recursos para ele e para todos aqueles que o seguem. Vibe